Salve galera, sejam todos bem-vindos para mais uma live do meu grande desafio 7 em 7, que são 7 lives em 7 dias. É muito difícil, né? Já estou fazendo live todos os dias, né? Já estamos agora nessa outra semana fazendo e está sendo incrível, né? Está sendo bacana. Semana passada foi sobre empreendedorismo. Essa semana vamos voltar a falar coisas de Deus, né, assuntos, né, o que Jesus tem para nos ensinar, o que a Bíblia tem para nos ensinar, né? Então é muita coisa, muito conteúdo, muitas coisas legais. Eu tenho certeza que Deus vai tocar seu coração, vai falar com você profundamente. E hoje é um convidado muito especial, um grande amigo, um grande homem de Deus, que é o Israel, né, um grande líder da nossa igreja, um cara incrível, um cara que eu admiro bastante, um cara que tá sempre lá, né, dando o seu melhor. E o cara é um grande homem de Deus, um cara é um grande referencial realmente, né? E vocês vão aprender muito e vão, né, saber mais também sobre ele também. Tá ok? Então daqui a pouquinho a gente vai começar. Só esperar o Israel entrar. Já vou até chamar logo aqui ele. Pra gente já começar a live, né? E essa live vai ficar gravada, né, no nosso IGTV e você pode estar acompanhando. Ainda bem, né? Porque agora o Instagram mudou, ficava 24 horas, agora você pode assistir quantas vezes você quiser no IGTV. É só você acompanhar lá. O Gel já entrou, já vou convidar aqui pra gente já começar a nossa live. E aí, meu amigo? Mano, como é que Como tá, é que pai? tá? Tranquilo? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Tava lá na liderança, tava lá na Na escola de live do liderança. Pastor Dorival. É, eu tava lá. Eu cheguei agora em casa, cara, nem deu pra me acompanhar, Tava né? trabalhando, E né? tava trabalhando, tava tendo uma missão, que o pessoal vai viajar amanhã, e aí só deu pra acabar agora. Mas graças a Deus cheguei a tempo, né? E Que estamos bom. aqui. Primeiramente agradecer, meu amigo, por ter aceito o convite. É uma honra e satisfação, né, poder compartilhar a palavra junto com você. Tenho O certeza prazer é todo que meu. vai vir algo poderoso aí, depois daquela oração que fizeste aquele dia, meu amigo. As coisas, as coisas estão Meu Deus, mano. maravilhosamente bem, Meu Deus. graças a Deus. Então, obrigado mais uma vez, meu amigo. Amém. Amém. Tamo junto, meu amigo. É um prazer. Quero te agradecer pelo convite, porque essas lives ela têm sido realmente muito abençoadoras. Tá me ouvindo? Legal? A imagem tá Tô boa? escutando. Tô. Beleza. Vou confirmar. E eu creio que Deus ele está se movendo, cara, nesse tempo de pandemia, apesar de tudo que a gente tem visto e ouvido, né? E a tendência é que a gente fique triste e angustiado com isso, mas Deus ele jamais ele é pego de surpresa, como o Sim. nosso pastor Orival sempre fala. Então eu creio que de bate-papos e a palavra diz onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então eu creio que em Amém. cada live que tu tem feito, em cada momento que tu tem feito, Deus tem se manifestado e hoje não vai ser diferente. Amém, glória a Deus. Então a gente vai introduzir com uma oração, né? Vocês que estão assistindo a gente, né? Peço que vocês fechem os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, né? Por mais uma semana que está se iniciando, né? Por mais uma live, né? E por tudo que Ele vai fazer aqui essa noite, né? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós primeiramente te damos graças, Senhor Deus, pela Tua presença aqui nessa live, Senhor Deus. Que o Senhor Obrigado, venha Deus. nos usar, Pai, que nós venhamos ser instrumentos teus nessa grande ferramenta, Pai. E que pessoas venham escutar a tua palavra, que as pessoas estejam abertas para ti, que pessoas sejam tocadas, sejam curadas, sejam transformadas, e que tudo venha acontecer através dessa live, Pai. Fala conosco essa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a E, Deus. e aí, meu amigo, o que o senhor trouxe para nós hoje aí? Cara, na verdade é mais um bate-papo, né? Não queria dizer que eu estou trazendo alguma coisa, mas a Sim, gente trocar uma ideia sobre o reino e sobre as coisas que têm acontecido. E amém. algo que Deus tem falado muito ao meu coração é que a gente sempre ouve falar Theo Hayashi, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, grandes pregadores, mas o que Deus falou ao meu coração esses dias foi que Deus vai usar pessoas como eu e você para ganhar nossa família, para ganhar nossa casa, para ganhar nossos amigos. Amém.
Porque Deus, ele, apesar de usar os seus grandes ministros e serem reconhecidos e terem ministérios muito tops, eu acredito também que ele usa nós. E isso é que é mais interessante de tudo, porque as pessoas da nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, eles não vão ouvir o Luciano Subirá. Eles não vão parar para ouvir o Theo Hayashi, eles vão parar para ouvir o que tu tem a dizer. E muito mais do que nós temos a dizer, o que nós temos vivido, sabe? Como o Evangelho e a nossa vida tem chegado a essas pessoas. Porque eu creio que as nossas atitudes, muito além de ser um bom cidadão, como o Theo sempre fala, nós temos que ser verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, eles não só observam as coisas acontecendo, mas eles têm um entendimento, o discernimento do que tem acontecido no nosso tempo. Eu creio verdadeiramente que é uma janela de oportunidade para que pessoas sejam ganhas, pessoas sejam salvas. Eu creio que quem assistir essa live posteriormente vai ser muito abençoado. Por quê, cara? Porque a gente tem visto muito sofrimento. Eu tenho rodado de aplicativo, estou trabalhando nisso. E, cara, diariamente pessoas entram no meu carro, pessoas extremamente ansiosas, pessoas extremamente angustiadas. A pessoa fala assim, quando isso vai acabar? Eu acho que 90% das pessoas que entram no carro falam isso. Quando isso vai acabar? Quando será que a gente vai poder voltar à normalidade? Quando a gente vai poder tirar essa focinheira? As pessoas chamam a máscara de focinheira. Quando é que... Não deixa de ser, né? Cara, eu não sei quando vai acabar. Eu realmente não sei dar essa resposta. Ninguém tem essa resposta ao certo de quando isso vai acabar. Mas eu creio que Deus, ele está conosco no momento de angústia, porque ele falou que estaria conosco todos os dias. Isso é todos os dias, não é só amanhã, não é só quando a pandemia acabar, mas ele está conosco também nessa pandemia. Ele está também nos amparando, porque, como eu te falei, quando tu chegou comigo, disse, o que a gente vai conversar e tal, eu disse, olha, a gente pode falar que o Deus que faz a ferida é o mesmo que cura. Então, todas as vezes que a gente vê o Velho Testamento, a gente lê sobre os profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, a gente vê um povo obstinado, um povo desobediente, que não é muito diferente do que a gente tem visto hoje na nossa sociedade. Pessoas obstinadas, pessoas egoístas, pessoas que têm buscado seus próprios interesses, muitas vezes abrindo mão da sua família, muitas vezes abrindo mão de seus valores, negociando os seus valores. E eu creio que Deus tem chamado a sua igreja para rever seus conceitos, rever os seus atos onde tinha errado, que tinha abandonado. Porque toda vez que Deus ele nos pune, toda vez que Deus ele de certa forma permite, porque eu creio, acho que concorda comigo que isso acontece por causa de uma permissão divina, isso tem acontecido por causa de uma permissão de Deus. E todas as pessoas, Deus nos falou uma coisa também sobre isso, abrindo um parênteses aqui, todas as pessoas que já morreram, sendo com Cristo ou não, elas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então ninguém morre, Tiago, sem ter a oportunidade de aceitar Jesus. Então a nossa oportunidade de aceitar Jesus e acertar as contas com Cristo é hoje, é agora. É nesse momento que nós temos que acertar nossas contas com Jesus e dizer, Deus, eu não tenho nada de bom para te oferecer. Perdoe os meus pecados. Então, infelizmente, muitas pessoas já perderam a sua vida e muitas pessoas morreram sem conhecer Jesus. Mas sem aceitar Jesus, eu diria. Não sem conhecer, porque tiveram oportunidade. Tá? Todo mundo tem a oportunidade de aceitar Jesus. Ninguém morre sem ter a oportunidade de conhecer Jesus. Então, Deus tem nos chamado para um tempo de consertar a nossa vida. Consertar a nossa vida, porque todo mundo estava numa correria, né, velho? Todo mundo estava numa agonia, não tenho tempo para nada. Chego em casa, aí eu não tenho tempo de conversar com a minha família, eu só tomo banho e durmo, e o cara não tinha tempo para a esposa, e o cara não tinha tempo para conversar com os filhos, e agora tem um tempo de sobra, né, mano? E eu queria te ouvir também, o que você tem visto, o que você tem sentido desse momento. Não, cara, tudo que tu falaste faz sentido, né, cara? E a gente vê que muitas pessoas, né, estão com medo, não, ansiedade, estão com pânico, né? A gente vê quando tá com pânico quando tu vê aquela fila lotada nas farmácias, quando falou, chegou o remédio tal, aí a pessoa, aquela
cagada, na verdade. Tá Pra falar a loucura, verdade. né, velho? Né? Cara, a galera fica em pânico. A pessoa não tem nada. A pessoa não tá nem doente, não tá nada. Mas tá lá pra querer comprar um remédio, porque caso fique doente, né? Cara, Verdade. olha como é que chega ao ponto, né? Um desespero. É um desespero, né? E isso. E a gente vê que as pessoas precisam realmente entender quem é Deus, né? E o que ele fez, né? Tudo isso que ele fez, né? E a única coisa que a gente tem que fazer é nos agarrar a ele. Teve uma coisa que eu até falei com o psicólogo, que é o Dr. Américo, lá da nossa igreja. Ele falou uma coisa muito clara que fez sentido pra mim. Que foi o quê? Que as pessoas cuidam do seu lado espiritual, né? Sempre tem fé, tá lá cuidando, vai pra igreja, faz, né? Cuida do seu lado corporal, né? Cuida da sua saúde, né? Cuida das coisas, mas a única coisa que ela não faz é cuidar do mental. Ela não cuida do mental. Por isso que as pessoas ficam com ansiedade, porque ela não cuida do mental. Ela só se preocupa com muitas coisas, mas o principal, que é o mental, ela não se preocupa. E acaba que acontece tudo isso, ansiedade, né, depressão, síndrome do pânico, todas essas coisas. Né? Então tudo isso faz sentido. E uma frase que eu escutei e fez sentido numa coisa que tu falaste, que a gente, né, que a gente tem que pregar o evangelho, né, que a gente tem que, as pessoas podem morrer amanhã e tal, mas tem oportunidade. E foi uma frase que tipo assim, não tinha a ver, mas eu vou reformular a frase, mas que faz sentido também, né, que a pessoa pode conhecer Jesus ontem, né, e quer dizer, a primeira coisa foi ontem e a segunda é hoje, né, a segunda oportunidade é hoje, né? Então, cara, todo dia você pode conhecer Jesus, né? Todo dia você pode, na internet tem muita coisa, né? A Bíblia em si, né? Te vê que ela é autoexplicativa, né? Ela fala de tudo, inclusive de Jesus, né? Bem especificamente, né? O próprio Augusto Cury, né, cara? É uma realidade. Augusto Cury, ele era ateu e o cara, lendo a Bíblia, se converteu, né? Então, cara, né, impressionante o poder que a Bíblia tem, né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam em tantas coisas, né? Tem até aquele versículo que eu não me recordo agora, que fala que dos bois, da não sei o que, papapá, né? E se preocupa com tantas coisas e do fundamental não se... na verdade, uma parábola que Jesus conta, né? É uma parábola que Jesus conta, que o cara ele teve uma grande colheita e disse que ele ia construir para ele um grande celeiro para que ele pudesse armazenar toda aquela colheita dele. E Jesus fala: louco, amanhã cobrarão de ti a tua alma, e para quem vai ficar tudo isso que tu juntou? Então, a palavra também diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E esse tempo, Tiago, ele tem vindo para provar onde está o nosso coração. Eu acredito que essas pessoas que ela tem ficado desesperadas e angustiadas, o coração dela estava nas coisas, estava em poder ir para o shopping, estava em poder ir tomar a sua cerveja, estava em poder sair. E quando isso lhe é tomado, quando isso lhe é tirado, a pessoa ela fica sem chão, cara. E a pessoa que ela está em Jesus, o próprio Jesus disse que aquele que crê em mim e cumpre as minhas palavras é como que estivesse com seus pés firmados na rocha. Na rocha. Então a rocha inabalável da nossa vida é Cristo. O verdadeiro cristão, ele não tem se abalado. O verdadeiro cristão, nesse período, ele tem entendido que é um momento que Deus tem preparado para nos forjar. Porque o ferro e a espada, ela é forjada no fogo. Ela é formada no fogo. Tudo é moldado no fogo. Paulo diz que nós somos provados pelo fogo. Tem uma cortada aí, mano. Não sei se tá me escutando. Deu uma travada. Bora ver se vai voltar. Voltou? Voltou. Repete de Beleza. novo. Internet. Já deitei. Repete de novo aí. Então nós somos provados pelo fogo. Sim. Então, você que está assistindo aí, de repente tu está passando por uma situação difícil, angustiante nessa pandemia, tu
tu não sabe o que fazer, tu não sabe como lidar com tudo isso, cara, vai para os pés de Jesus. Vai para os pés de Jesus porque Ele é a verdadeira rocha. É Ele que nos sustenta, é Ele que não nos desampara. A palavra diz que Deus, Ele é como uma fortaleza para aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Ele é uma torre forte, onde nós não somos abalados, onde nós não seremos abalados nem angustiados. Eu sei que tem muita gente que vai assistir, que está assistindo, seu coração de estar apertado, de tanta ansiedade. Quando isso vai passar? Quando isso vai acabar? Cara, eu digo mais uma vez, eu não sei quando isso vai acabar, mas eu sei que existe uma rocha. Eu sei que existe um lugar de descanso em Deus para nossas vidas. Eu sei que existe um lugar onde o inimigo ele não pode nos tocar. E por mais que ele venha nos tocar, ele não vai nos destruir, porque o Senhor, Deus, que é o Deus da nossa vida, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos levanta. O justo ele pode vir a cair inúmeras vezes, mas em todas as vezes ele vai se levantar, diz a palavra de Deus. Então, creio realmente no momento em que nós, como igreja, temos que nos levantar e dizer: ei, não te desespera, ei, não fica agoniado, calma, Deus é conosco. A palavra dele diz que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Existe algo sobre a nossa vida, existe uma promessa de Deus sobre nós, onde nós, como igreja, vamos ceifar o inferno. A palavra diz que a igreja está atacando, cara, isso abriu muito a minha mente, quando a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Um abraço para a Tamires que entrou aí. E, cara, é posição de ataque, velho. É posição de guerra que nós estamos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos na defensiva, sendo atacados. Nós pensamos que muitas vezes nós estamos... o diabo está atacando a minha vida. Muita coisa ruim está acontecendo. Não assume esse pensamento. Eu estou aqui para te dizer, para você não assumir esse pensamento, você que está assistindo a gente esta noite. Não assuma esse pensamento de derrota, que você está sendo atacado, sabe? Que as coisas não estão dando certo, que a economia... Cara, realmente, nós estamos passando um momento crítico, mas a igreja não deixou de saquear o inferno, porque a palavra está lá, dizendo que o inferno não resistiria à sua igreja. O inferno não vai resistir a nós, eu, você. Quando nós nos juntamos numa live como essa, nós somos igreja. Quando nós começamos a falar de Jesus, nós somos igreja. Sabe? Quando você começa a se alimentar da palavra, quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente se reúne aqui para falar de Deus, a gente está aumentando o nível da nossa fé. A gente está escalonando o nível da nossa fé. Porque, na verdade, a palavra diz também que nós somos sacerdotes reais, nação eleita, povo santo, povo escolhido. Existe uma janela de oportunidade sobre nós para ganhar muitas almas. E você, de repente, que está olhando, está assistindo a gente, você se sente longe de Deus, esse é o momento para você se aproximar, cara. É o momento para você ir e conhecer Jesus, como o Thiago falou. Através da palavra, através de vídeos, busque o conhecimento, entre em contato com a gente, que a gente te ajuda na medida do possível. Eu creio realmente, Thiago, que não existe momento nunca antes para o mundo todo de evangelismo para a igreja. Sabe, existe picos de momentos, mas essa terceira onda de avivamento, ela vai ser global e ela vai ser dentro e vai começar a partir das famílias, cara. Ela vai começar a partir das famílias, porque é o foco que o diabo tem atacado muito forte. Sim. São as famílias. São as famílias, são os valores cristãos dentro da família. Ele tenta desestruturar, né? Exato. O marxismo social é isso, ele é desestruturar a família, desestruturar os valores cristãos, então, e atacar fortemente a família tradicional, porque é essa família que sustenta, cara, a sociedade. A sociedade. Sim. É o cidadão, como família, que sustenta a sociedade. Então, muitas vezes, nós temos negligenciado a nossa família, negligenciado como homens e mulheres de Deus, a nossa posição, a posição que Deus nos colocou, e nós temos negligenciado isso, não orando como devemos, não nos relacionando com Jesus como deveríamos. E aí acontece o quê? Nós somos atacados, e quando nós somos atacados, nós nos colocamos como vítima. Em vez de nos posicionar, colocar nossa armadura e dizer: eu não vou aceitar isso na minha casa, eu não vou aceitar isso na minha família, na minha vida,
eu não vou aceitar mais esse vício, eu não vou aceitar mais essa atitude, eu vou deixar de me colocar como vítima e vou me posicionar diante de Deus como filho. Filho de Deus, como alguém que é amado, como alguém que sabe, cara, sabe a sua identidade em Cristo. Nós temos um problema muito forte de identidade, Thiago. Um problema muito forte de saber quem somos. Pessoas na igreja se dizem crente, mas não são filhos, cara. Não são filhos. Porque quando nós não somos filhos, nós somos servos, escravos. E o escravo ele não tem direito a herança nenhuma, diz a palavra. Mas aquele que é filho, ele tem direito e acesso à herança de Deus, e acesso às bênçãos de Deus, e acesso ao poder de Deus. E quando nós temos entendimento que somos filhos, nós fazemos parte de uma família de Deus, nós queremos ter a nossa família aqui na Terra também. Amém. Porque a família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Mas antes você precisa saber a sua identidade de filho, de filha amada, onde nada pode separar. Romanos 8 fala que nem altura, nem profundidade, nem a largura, nem potestades, nem demônios, nem anjos, nem o que está nem no passado, nem o que está por vir, pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem situação, nem circunstância, nem enfermidade, nem Covid, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, nós somos desejados pelo Abba, e aí nós somos transformados, a nossa identidade, a nossa mentalidade é transformada, nós vamos ter um desejo de ter uma família nessa terra. E nós não vamos aceitar que a nossa família ela seja atacada, que os nossos eles sejam destruídos pelo pecado, que eles sejam destruídos pelo inimigo. Então, a gente tem que ter esse entendimento social, esse entendimento dessa cosmovisão, para a gente poder entender muita coisa que está acontecendo aqui, sabe? À volta de nós. Fico muito feliz por poder estar falando aqui contigo, porque eu creio que muitas pessoas vão abrir o seu entendimento hoje sobre o que Deus tem feito, o que Ele deseja fazer nas famílias e o que Ele deseja fazer dentro de nós. Amém? Quer falar alguma coisa, mano? Amém, né, cara? E esse negócio de filho é bacana, né? Porque Deus, ele espera, né, a manifestação dos filhos de Deus, já dizia a palavra. Né? Então, ele tem que, né, ele espera a nossa manifestação, ainda mais agora, nesse momento. Eu fico imaginando, imagine Jesus aqui, né, hoje, nessas épocas. Né, ele ia falar assim, homens de pequena fé. Verdade. Né, que nem aconteceu, os caras estavam no barco com Jesus, né, cheio de tempestade, e os caras foram lá acordar ele. Né, é a mesma coisa a gente hoje em dia. Né, tá tudo um caos, tudo tempestade, e os caras ainda vão lá perturbar. Né, então, cadê a fé, né, cara? Cadê? Né, a gente tem que ter uma fé realmente. Eu sei que os momentos não são muito propícios, mas a gente tem que saber que a nossa fé está em Cristo. Né? Ele realmente tem né, isso com a gente. Ele que faz a gente ter força. Ele fala, toda vez, a Bíblia fala muito assim, tem de bom ânimo. Né? A gente tem que ter bom ânimo, né? Acreditar que ele está no controle, que ele vai fazer as coisas. Né? E que entregar nosso coração. E que a gente, né, através da nossa identidade de filho, a gente mostrar também para outras pessoas, ainda mais essas pessoas da nossa família, que às vezes estão passando por problemas, estão passando por algumas coisas, a gente mostrar que ele realmente é a nossa autossuficiência. Né? Ele é a nossa única coisa que nós precisamos. Né? Que nós confiamos, que nós acreditamos, que nós entendemos que tudo isso foi plano dele e que tudo vai passar, não sabemos quando, mas tudo vai passar porque está no controle. Né? Tá no controle. E que a gente tem que ter a nossa fé em Cristo, nossa fé é inabalável. Né? E tanto que a gente vê na Bíblia várias vezes, né? Quando Jesus operava um milagre, quando Jesus libertava, Jesus curava, fazia as coisas, ele falava, vai, pois tua fé te curou, vai, pois tua fé te salvou. Né? Ele sempre falava isso. Né? Então, onde está a sua fé? A sua fé está em quê? Tá no seu pastor, está no seu padre, está em alguém? Né? A nossa fé tem que estar em Cristo. Né? A nossa fé tem que realmente ter esse entendimento. Às vezes as pessoas só falam fé por falar. Né? Mas as pessoas não conseguem enxergar. Né? Então a pessoa está cega espiritual. Né? Ela está um pouco cega espiritual. Né? Então você tem que tirar um pouco essa cegueira, né? E colocar a sua confiança, a sua crença em Jesus. Né? Tipo, todo mundo, né? Jesus falava que
o mundo a gente teria aflição, né? Mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. E a gente tem que ter um pouco dessa fé. A gente tem que realmente renovar nossa fé agora. Para quando tudo acabar, a gente já está fortalecido, a gente está lá em cima, né? Para quando novas pessoas vierem, nós podemos abraçar, podemos dar um conselho, podemos orientar, né? As pessoas enxergarem através da nossa vida, né? Quem Cristo é, né? E essas lives e essas orações que a gente está fazendo está sendo incrível. A gente está vendo tanto de testemunho que as pessoas estão falando, né, de cura, de transformação, de pessoa de ter fé renovada, várias coisas, né, cara? E a gente vê que nós estamos sendo os instrumentos, né, na mão de Deus nessa época. Eu sei que essa época tem muita gente que se diz cristã, né? Eu não falo evangélico, eu não gosto desse termo evangélico, né? Eu acho uma babaquice isso. E eu vejo que muitas pessoas que se diz cristão, né, estão passando por falar como se fosse uma oscilação na sua fé, né? E isso é ruim. Eu sei que existe, sempre tem. Eu oscilo, eu não sou perfeito, não eu sou mega espiritual. Não. Não, pô, eu também tenho essa oscilação. Mas nesse momento, né, eu sei que não é propício, mas nesse momento nós devemos ter o quê? A crença. Né? A dúvida é o oposto da fé. Né? Então, se você duvidar, a sua fé vai... Né? Tem uma coisa que o próprio psicólogo falou também, que ele falou assim, que o medo também é o oposto, né, da fé. Então, o medo, né, faz isso. Né? Então, cara, né, nós temos que... paralisa, né? Nós temos que fazer a nossa construção, né, na rocha, como tu falaste. Né? Porque pode vir o vento, pode vir a tempestade e não vai cair. Porque se for na areia, esquece. Exatamente. Né? Então, às vezes, o nosso coração... Né, ele fica com muitas coisas, né, muita preocupação, muita coisa, a cabeça também, né, como eu falei, a cabeça, o senhor não trata da cabeça, né, tem que renovar a cabeça, tem que pensar direito, né, deixar que essas preocupações fiquem de lado, porque se tu for te preocupar, tu vai pirar, mano, ainda mais agora tu vai pirar, né, então esquece, mano, vai fazer o quê? Mano? Não tem o que fazer, é só confiar e esperar. Porque é tudo no tempo dele. Né? Tem que esperar, ficar... Não tem... Né? Porque a conta vai vir, né? A doença tá aí, não tem como evitar, tá aí, não tem como... Tem gente que tem... Cara, teve gente que ficou em casa e pegou. Falei, pô, como assim, velho? Ficou em casa e pegou. Porque às vezes eu penso, cara, que é muito da cabeça, cara. As pessoas ficam tão neuradas, fica se armazenando de coisa negativa que te vê na televisão, que a pessoa fica doida. Né? E acaba esquecendo de buscar Jesus, que ele vai te dar uma esperança, vai te dar uma luz no fim do túnel. Né? Então você tem que, cara, buscar Jesus. Né? Eu sei que... porque, na verdade, Jesus, as pessoas conhecem Jesus do Natal, aquele nenenzinho, conhecem o Jesus do filme, da Páscoa. Conhecem o Jesus do filme, mas eles não conhecem um Jesus pessoal. Jesus, ele se revela para nós de maneira pessoal. E a gente tem que procurar saber quem é Jesus. Sim. Quem é Cristo. Porque ele não é aquele cara do filme lá do Mel Gibson, ele não é o nenenzinho da manjedoura, ele é Deus, ele é Senhor. Ele é amigo, porque a palavra diz que ele não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Então, nós temos um livre acesso a Jesus, sabe? É só tu fechar os teus olhos, é só tu colocar a tua ansiedade, o teu medo, a tua angústia, aquilo que de repente está apertando teu coração agora. Quando tu fecha os teus olhos, quando tu consegue centrar e colocar todo esse peso, toda essa tristeza que de repente tu está sentindo hoje, vai sentir a presença de Jesus do teu lado, sentir o Espírito Santo te cobrindo. Deus me deu uma palavra muito interessante, porque ele dizia assim, se eu não for,
o espírito não poderá vir. Eu ficava assim, égua. Jesus teve que ir, cara, ele estava ressuscitado já, ele estava já com o corpo glorificado, ele podia ficar aqui, sabe? Mas aí eu entendi, Deus me deu um entendimento muito legal, porque o Espírito Santo, ele, como ele é o Espírito de Deus, ele está em todo lugar e ele habita em nós. Jesus não habita em nós, cara. É o Espírito Santo que habita em nós, é o que diz a palavra. Amém. Então Jesus, ele é pessoal, ele é amigo, mas através de nós o Espírito Santo faz morada, nós somos templo do Espírito. Então é uma intimidade muito maior, é uma intimidade profunda, é que Deus está dentro de nós. Ele não está só conosco nesse ambiente, mas ele faz morada. Quando nós chamamos Jesus para fazer morada em nós, quando nós liberamos a porta do nosso coração, ele sempre vai poder agir. Pastor Diego, um abraço, cara, que saudade do pastor, eu falou isso para ele. Saudade, pastor. E é maravilhoso poder saber que existe um Deus dentro de nós. Todas as outras religiões, cara, elas vão adorar um Deus que está fora. Eles vão adorar uma imagem, eles vão adorar o Buda, mas o cristianismo, ele traz Deus para dentro de ti. E o mesmo Deus que está em ti, Tiago, é o mesmo Deus que está em mim. E é um Deus que tem dons para cada um de nós. E o cara é muito doido. O cara é muito doido quando começa a ter esse entendimento de que existe um só Deus e que esse mesmo Deus está dentro dos seus filhos e que ele libera os seus dons à medida do seu querer. Então, ele opera, né? Em cada um, né? Exatamente. Diferente. E cada um diferente, né? Soma, fica uma coisa completa, né, cara? Cada um tem uma participação no reino, né, cara? Maravilhoso. Isso que é bacana. Maravilhoso, porque os dons, eles se completam. Os dons, se tu tem um dom de línguas, eu tenho uma interpretação de línguas, a gente se completa. Se tu tem o dom de profecia, tu vai edificar a igreja. Então é muito maravilhoso estar aqui nessa união, nessa comunhão. Por mais que a gente esteja distante fisicamente, a gente está junto em espírito. E se é o fato de a gente estar junto em espírito, porque o mesmo espírito habita em nós dois, tem milagre aqui nessa live, tem poder nessa live, tem unção nessa live. Há um fluir de Deus aqui. E eu creio que todas as pessoas que estão assistindo, ainda vão assistir, elas vão ser abençoadas. Porque a gente tem que ter um entendimento e quebrar a religiosidade de que Deus, ele se importa com aparência, ele se importa como a gente se veste, ele se importa com coisas aleatórias, com cerimônias, lavar a mão. Quando ele diz, os teus discípulos comem sem lavar a mão. Ele diz, olha, vocês julgam de forma muito religiosa, cara, porque o que mata o homem é o que sai do coração, é o que sai da boca, não é o que entra. Então, a gente tem uma religiosidade muito forte. Então, Deus, ele deseja quebrar isso, esse paradigma, esse dogma de um Cristo crucificado e morto. Ele é um Cristo glorificado. A palavra diz que ele está à direita de Deus, e que ele tem autoridade sobre potestade, sobre o principado. A palavra diz que ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte. O diabo não é dono nem da casa dele, Thiago. O diabo não manda nem na casa dele, não quer mandar em mim, meu irmão. É verdade. E o bacana, cara, é que Jesus está muito acima da religião, cara. Às vezes as pessoas confundem muito, né, cara, Jesus com religião e é muito, cara, é muito acima, assim, não tem nem comparação. E as pessoas têm que parar com essa neura de religião, dessas coisas. Isso já passou, velho, isso aí já ficou para trás, né? Foca em Jesus, só isso. Né? Então a gente tem que colocar essa pergunta, né, cara, sempre, quem é Jesus, cara, quem é Jesus? É só isso, cara, quem é Jesus, o que ele fez, né? Pra que Jesus? De repente as pessoas podem perguntar, Thiago, pra que Jesus? Mas aí tu tem que fazer uma pergunta antes, por que tu tá aqui? Pra onde tu vai? Qual é o teu propósito aqui? Muitas pessoas não sabem nem por que nasceram, cara. Sim, isso perturba, martela a mente de muita gente. Pra onde eu vou quando eu morrer? Né? Jesus está aí para responder todas essas perguntas. Para que tu está aqui? Por que tu veio? Para onde tu vai? Então ele mostra de onde tu veio, ele mostra o que tem que fazer, e ele mostra o teu futuro. Ele mostra o teu futuro, que é lá nos braços do Pai. Então se todo mundo tiver discernimento, sabe? Porque a palavra diz que o diabo ele cegou o entendimento dos homens. Então cabe a nós, como filhos de Deus, redimidos, sabe? Revelar a glória do Pai.
cabe a nós, porque Jesus deixou a missão para nós. Nós somos filhos. Nós temos a chave. Porque diz, ei, Pedro, toma, dou a chave do reino para ti. Tudo que tu ligar aqui, no céu, aqui na terra será ligado no céu. Eu já ia falar isso. Tudo que tu ligar aqui na terra será ligado aqui. Então nós não usamos dessa autoridade. Que loucura. Nós não usamos dessa chave. Né? E, cara, é engraçado, bicho, que a gente vai lendo a Bíblia, né? A gente vai entendendo um pouco mais de Jesus e a gente vê o quanto não é nada, né? O quanto não é nada, o quanto precisa muito de Jesus, cara. Cara, eu fico imaginando a minha vida se eu não tivesse conhecido Jesus. Né? Eu fico pensando assim, às vezes, pula essa parte. Eu fico pensando, cara, que loucura ia ser minha vida sem Jesus, cara. E eu vejo o quão melhor eu estou hoje, né? O quão mais feliz, né? O quão melhor como homem realmente, né? Como homem, como filho, como marido agora, com minha esposa. Né? Eu fico imaginando, eu acho que eu nem ia casar, mano. Não tinha essa perspectiva. Eu queria casar, mas não tinha essa perspectiva. Né? Eu sempre tinha vontade de casar, mas não tinha essa perspectiva. E hoje eu vejo que a minha vida está muito melhor. Né? Sem dúvida. Né? E eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas eu queria e quero, né, que esteja do meu lado, entendendo como é, porque às vezes a pessoa não entende, porque as coisas espirituais, né, elas só são discernidas espiritualmente. Né? E às vezes a pessoa não entende isso, porque né, aquilo, as notícias, as coisas, né, então não tem como ela entender. Porque ela não escutou a verdade, ela não sabe, a verdade é Cristo. Né? E às vezes a pessoa não entende, né, por que a gente está vivendo isso, por que a gente fala de Cristo da hora, porque a gente vive na igreja, porque a gente faz oração. Né? O pessoal já acha muito religiosidade, acha, tá fanático, não sei o que. Cara, nada a ver. É um estilo de vida que eu gostei, adotei e amo fazer isso. A gente faz naturalmente. Né? Como a gente fazia antigamente as outras coisas, naturalmente. Por quê? Tipo assim, Jesus é nosso amigo. Satanás era o dono da nossa vida. Né? Porque a Bíblia fala que ele é o príncipe, né, desse mundo. Né? E o nosso rei, na verdade, ele está na glória. Né? É o que comanda, ele está lá intercedendo por nós. E a gente fica passando o tempo da Zepa, ele diz que, meu, misericórdia. E aí, cara, tempo da discoteca. Né? E aí, cara, a gente fica pensando assim, cara, como Cristo faz, cara, na vida das pessoas. Né? Como Cristo faz, e eu quero que venha fazer na vida de cada pessoa que está assistindo. Né? Basta você querer se aproximar de Cristo, basta você querer entender quem é Cristo e esse amor incondicional que Ele tem para nós. Cara, às vezes o amor de Cristo me constrange, cara. Me constrange, assim, de uma certa forma, que eu fico pensando assim, cara, Jesus falou que nós iríamos fazer coisas maiores que Ele fez. Né? E às vezes eu não faço nem um terço do que Ele falou que nós iríamos fazer. Né? Então, às vezes, a gente tem que, cara, sei lá, né? Às vezes eu fico maluco assim, né? Porque Cristo faz a gente ter essa reflexão na nossa vida. E essa época é muito propícia a gente fazer uma reflexão realmente. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa vida com Cristo? Às vezes nós estamos só acostumados a ir para um culto, a ir para uma igreja, a ir para sei lá, para onde você vai. Né? E às vezes a gente esquecia do principal, que é nós estamos ajoelhados, nós estamos realmente buscando a presença de Deus na nossa casa, com a nossa família. A gente sendo melhor, pessoas melhores, a gente está no nosso trabalho, né, fazendo as 5 esferas, né, da sociedade, a gente estando melhor nas 5 esferas, a gente fazendo. Foi uma coisa que eu vi, acho que foi na live da Carol, que eu vi, mas eu já tinha visto antes, falando que porque certas áreas, né, são muito ruins, tipo assim, política, moda, esse tipo de coisas. Por quê? Porque a igreja se calou, pô. Sim. A igreja abandonou. Né? Então Exatamente. a gente não pode deixar que essas coisas venham acontecer. Não. Então, às vezes, a gente tem que aproveitar, ainda mais agora, tem que aproveitar o quê? Essa ferramenta.
Instagram é uma grande ferramenta, Facebook, sei lá, tantas ferramentas boas que você pode usar. A gente usa o Zoom de vez em quando, né? São ferramentas que a gente tem que usar pro reino. E às vezes as pessoas não Sim. usam. Tinha até o pessoal que estava fazendo agora que era reforma digital. Tem até um Instagram, se você não segue, segue lá, tem muito conteúdo bacana, que é reforma Já vi. digital, Pra né? E igreja, aí né? tem Conteúdo voltado isso, pra igreja. né? Então a gente tem que usar o digital para as coisas boas do reino, né? E às É. vezes as pessoas só usam para as coisas ruins, Há 20 anos né? atrás, a bateria era do capeta, né, mano? Usar a bateria na igreja era ser pedido de É, Satanás, né? Então, um instrumento que Deus criou, um instrumento que Deus nos dá a oportunidade de ter, como a guitarra, a bateria, e aí não, era de Satanás. Então, a igreja, ela se retirou de muitos lugares, em vez de a gente transformar, porque a palavra diz pra gente transformar o mundo à nossa volta. E a gente acabou ficando numa bolha pentecostal, numa bolha onde, não, nós somos sim, santos e você não é santo. Nós somos melhores que você, quando na verdade não. Nós somos pecadores redimidos. E aquele cara é um pecador que ele não sabe ainda que ele pode ser filho. Então, nós temos que abrir a nossa mente para voltar a trabalhar na moda, para voltar a trabalhar na política. Não essa política que nós temos vivido, mas uma política voltada realmente para valores morais e éticos e sim, valores cristãos, valores do reino de Deus estão muito acima de tudo isso. Nós temos que voltar a capacitar a igreja, a capacitar os nossos para irem, sabe? Equibalo, cara. Vai-te embora, sabe? Mas vai e faz a obra, porque o equibalo, ele tá junto com o Maranata. O Maranata, Jesus só vem quando tem o equibalo, que é a palavra grego de ir, de expulsar com violência. Nós temos que sair da nossa zona de conforto como crente bacana e descolado, mas que no dia a dia chama palavrão, que no dia a dia ele dá maior valor em pecar, ele tem vícios de pecados, então ele não está no equibalo. O equibalo, ele te tira da tua zona de conforto, o equibalo, ele te envia para uma sociedade doente, porque a palavra também diz que nós somos luz e que ninguém acende uma candeia para pôr debaixo da cama. Todo mundo acende uma candeia e coloca ela no lugar alto. Uma sim, luz, uma lâmpada está aqui no alto para todo mundo ver. Então eu creio que nós temos que ser vistos sim, mas não que vejam o Israel, mas que vejam o Jesus que habita no Israel, sabe? Porque o Israel tem falhas, o Israel é cheio de erros, mas o Jesus que habita em mim, ele pode transformar uma sociedade. Então nós temos que viver no equibalo, nós temos que viver numa sociedade que está tão carente de pessoas cristãs realmente, aquele cristão raiz, aquele cara que vai e ora pelos enfermos, mas muito mais do que orar pelo enfermo, ele leva a cesta básica para o cara que está com fome. Ele vai lá e traz a realidade na mudança da política da sociedade. Ele vai lá e fala de família, ele defende os valores de família. Sabe, o equibalo, ele necessita de pessoas que se movimentem, pessoas que saiam da sua zona, pessoas que desejem essa mudança e anseiem tanto a volta de Jesus, que ela vai fazer de tudo para que Cristo seja conhecido. Porque a palavra diz que ele voltaria quando todo mundo soubesse, quando o mundo todo soubesse da sua existência. Ele não voltou, é porque tem gente que não conhece ainda, tem gente que não sabe ainda dele. Então nós temos que equipar os nossos, sabe? Colocar metralhadora, colocar, sabe, a espada, que é a palavra, para sair cortando tudo que é capeta, mano, que está na nossa sociedade. Se tem capeta em algum lugar é porque não tem crente de verdade. Porque onde tem luz, não tem trevas, parceiro. Onde tem luz de Deus, não tem espaço para trevas. E onde está trevas dominada, é porque não tem crente de joelho orando. É porque não tem crente de joelho dando testemunho dia a dia. Porque o cara diz, vira para ti, tu é crente? Igual perseguidora do mundo, tu fala palavrão, tu curte uma onda, tu tira aí com todo mundo. Sabe? Que testemunho é esse? Que testemunho é esse, mano? Que as pessoas, elas não veem Cristo em ti. Tu tá vivendo o cristianismo da tua cabeça, parceiro. Tu tá vivendo o cristianismo que tu criou. Tu diz que tu é crente. Que tu é crente nada, mano. Tu tá muito longe, tu é crente, mas tu não é cristão. Porque cristão é o quê? É pequenos cristos. Então nós temos que verdade. nos bancar. Nós temos que nos bancar. E eu começo falando isso por mim.
estou falando isso aqui, mas a palavra ela sempre passa pelo aquele cara que está Sim, ministrando. primeiro pra gente. Sempre, sempre. Então nós temos que criar cara de pau, como diz o paraense. É muito cara de pau, a gente tem que parar de ter cara de pau e colocar nossa cara na terra. Nos humilhar diante de Deus, nos humilhar diante do Senhor, dizer, Senhor, nos capacita, Senhor, nos unge, porque eu quero equibá-lo. Eu quero Maranata, mas antes eu quero equibá-lo, antes eu quero ser enviado. Antes, sabe, eu quero ali estar no meu carro dirigindo, ouvindo meu louvor e estar ministrando sobre a vida de alguém. Eu quero estar ali e eu tenho tido a oportunidade de orar por pessoas ansiosas. Eu tenho tido a oportunidade de orar por pessoas enfermas. Então, onde Deus te plantar, floresça. Onde Deus te colocar, seja a luz. Porque a palavra diz que você é a luz. A palavra diz que há promessa sobre a tua vida. Que tu e a tua casa servirão ao Senhor, mas tu não lava a louça. Minha esposa estava reclamando hoje que eu não lavei a louça. Dei mau testemunho. Pega ele! Pega ele, então tu tem que lavar a louça. Tu tem que, sabe, ser um exemplo dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque, cara, não adianta tu ganhar todo mundo lá fora, ser um cristão bacana, pregar bem, mas dentro da tua casa, cara, tu é um desastre, né? Vou nem falar aqui, é um desastre. A primeira coisa é em casa, né, cara? A primeira coisa é em casa. E é mais difícil, né, cara, a gente ser luz dentro de casa, né? Porque a gente já conhece a pessoa, né? E é até mais difícil, né? Não sei, às vezes não sei qual o papo, né? Às vezes é mais fácil a gente falar para de fora, né? Que às vezes não conhece a gente do que por de dentro. É uma onda meio estranha, né, cara? Por isso que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias, né, cara? É meio doido isso, né? E muito doido. E às vezes a gente tem que parar para entender. Às vezes eu falo assim, cara, às vezes Deus tem que desenhar para mim, assim, para poder entender. Porque às vezes eu fico meio retardado, assim, né? E entender, assim, os planos de Deus é o mais legal. Né? Quando você começa a entender, porque ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, né? Nem jamais penetrou aqueles que amam a Deus, né? E às vezes a gente não entende, né? Mas a gente só vai entender, como Jesus fala, vocês vão entender lá na frente, né? Você não vai entender agora, mas você vai entender lá na frente. Não vou entender agora. Né? E às vezes a gente não entende, você não vai entender, ninguém vai entender o que está acontecendo hoje em dia. Ninguém vai entender, é loucura isso. Né? É loucura isso. A gente não vai entender, a gente só vai entender lá na frente. Né? A gente só vai entender. A gente sabe que Deus está no controle, que Deus planejou tudo isso aí, né? Mas a gente só vai entender realmente lá na frente. Porque lá na Esse frente momento, que as coisas. Ele tem revelado quem somos. Quem somos. Quem você é. Né? Você é em Porque Cristo, a gente né? Quem você é em Cristo? aumentou grandemente o quê? São duas coisas ruins que aumentaram com a quarentena. Foi a violência doméstica, ou seja, o cara tá dentro de casa e tá metendo de pancada na mulher dele, né? E tá usando dessa situação ruim e colocando para fora, espancando a mulher, sim. Se você tá assistindo aqui, seu marido te bate, sabe? Denuncia, procura a gente depois, porque a gente vai te ajudar, porque isso é inaceitável dentro da igreja, a gente não aceita isso, sabe? Sim. E outra coisa também foi o número de acessos a sites pornográficos. Sim. E a gente viu isso na live lá com o pastor Josué. Eu falei sobre isso. É uma realidade pouco falada dentro da igreja, porque no mundo, beleza, né, cara? O cara tá lá de boa, mas dentro da igreja é a vida dele. Cabe a nós chegar até ele e dizer que tem outra chance para ele. Mas as pessoas dentro da igreja estão se perdendo para si mesmos. Estão perdendo a guerra na mente, como tu falaste. Estão perdendo a guerra para não tem domínio nenhum sobre o seu corpo, sobre a sua vontade. Cara, nós homens, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos, com aquilo que nós vemos, porque o pecado para o homem ele é muito mais visual e para a mulher ele é muito mais sensorial do que ela ouve, do que ela escuta. Então, num mundo tão sensualizado que a gente está, no mundo pornográfico, porque o mundo ele é pornográfico. Tu olha o outdoor, tu olha uma propaganda de cerveja, tu olha situações onde a nudez ela foi vendida, sabe? A mulher ela foi coisificada, como diz o pastor Pucci. É uma coisa, o cara usa a mulher como um objeto.
como objeto, ele usa como a seu bel prazer. Então, não é. Então, quando Cristo entra na nossa vida, se isso não vier para fora, se eu não disser, olha, eu tenho problemas com pornografia, olha, eu tenho problemas com masturbação, eu tenho problemas. Cara, a gente precisa falar como homens, como é uma live de homens, mas tem mulheres também, mas mulheres de Deus aqui na nossa live. Eu queria falar para você, cara, que você procure ajuda, que você procure, sabe, pessoas que possam te orientar, pessoas que possam te ajudar. Deus, ele deseja te curar nessa área de sexualidade. Deus, ele deseja transformar sua mente, seu coração, sabe? Eu fui curado disso, eu fui um cara muito doente nessa área, eu fui um cara extremamente doente nessa área. Eu cresci, tive a minha adolescência, contato demais com pornografia, demais, assim, algo que realmente afetou, chegou a afetar até o início do meu casamento. Então é algo que Deus começou a me tratar profundamente. Então tudo aquilo que Deus te tratar, Ele quer te usar. Ele quer te usar para curar outros. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Não tenha vergonha de onde você caiu. Porque é aí que Deus vai usar você para levantar outros que se encontram na mesma situação. Então, nós temos criado meninos, Thiago. Nós não temos na nossa sociedade homens de valores que se defendam para defender a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Mas nós temos visto meninos que passam um dia jogando videogame, que não tem responsabilidade de pagar um boleto, que não tem responsabilidade de cuidar de uma mulher. Ele quer casar com uma mulher, mas ele é uma criança. Ele é uma criança. Cara, e o bacana, eu escutei isso que tu falaste na live do pastor Lucinho. Ele falava justamente isso. Que as pessoas, elas casam, mas elas têm atitude de solteiro. Né? O marmanjão lá, aí tem uma pergunta que a mulher falou lá pra ele lá, falou, pastor, o que eu faço que meu marido só quer ficar jogando videogame e jogando bola, eu acho, sei lá o que é. E aí ele falou, cara, agora te vira, né? Porque tu já casaste, não tem como descasar. Né? Mas aí é isso, cara, a pessoa, ela casou, ela tem que ser homem, cara, tem que ser mulher de Deus. Né? E o cara fica com aquela atitude de menino. Né? Já passou criança, a época de menino, né? Menino, eu pensava como menino, eu vivia como menino, e hoje não sou mais menino. Larga essa meninice aí. Né? E é isso que a maioria, até o pastor Lucinho, ele fala sobre isso, que o maior índice de divórcio é disso. Não é nem de traição, não é nem de nada, é disso. É porque a pessoa, ela casa, mas quer ter uma vida de solteiro. Quer ter uma vida como fosse como ela estivesse na casa da mãe dele. Em vez de uma esposa, ele quer ter uma mãe, Thiago. Ele quer ter a mãe, porque ele é mamãezado, entendeu? Mano, esposa não é tua mãe, cara. Te manca. Tua esposa nunca vai ser tua mãe, cara. Tua esposa vai ser tua mulher, entendeu? É parceria, a gente tem que dividir. A gente sempre conversa aqui, eu e a Taiga. Nós somos parceria, entendeu? A gente tá junto para crescer junto. A gente tem que tomar as nossas responsabilidades. Um homem, presta atenção no que eu vou falar aqui. Um homem, ele assume os seus erros. Ele assume onde ele cai, ele assume as suas falhas. O menino, ele sempre tenta culpar alguém. Ah, não, foi o fulano. Adão foi menino. Não, foi a Eva. Foi a Eva. Tá aí a síndrome que a gente tem até hoje. Não, é a minha mulher. Não, é o celular que eu tenho. Não, é o fulano que me persegue. Não, é tu, mano. É tu que é menino. Sabe? Começa a assumir os teus erros. Começa a assumir onde tu cai, tuas falhas. Olha, eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho uma angústia nisso, sabe? Você precisa pedir ajuda, você precisa pedir para que Deus venha te libertar disso. Olha a Taiga falando. Assumir que tu não lava a louça aí. Eu assumi logo em público, mano. Mas é isso, cara. Nós devemos ser luz, cara. Nós devemos ser homens e mulheres de Deus. Né? Então Deus, ele transforma o nosso caráter realmente para nós entendermos. E a verdadeira religião, né, é para ajudar os órfãos e as viúvas. Né? E nós devemos fazer isso. E lá em Tiago também fala disso, que tipo assim, a gente está falando de pecado ainda agora, que o pecado, ele começa na mente. Né? E aí depois ele passa o quê? Passa pro coração, porque tudo começa na mente. E depois passa pro coração, aí ele fala que tipo como se fosse um nascimento, assim, né? Quando ele nasceu, mano, aí já era. Aí caiu de vez, já pecou e tudo mais. Então tudo começa na tua cabeça. E a gente tem que ter esse negócio na cabeça. Cara, a mente, ela é poderosa. A Bíblia fala muito sobre isso, né? De renovação da mente, né?
não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, Amém. para que podeis compreender, né, e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá já diz Romanos 12:2. Então a gente tem que saber isso, cara. Né? Porque na verdade falta um exemplo. Eu cresci sem pai, por exemplo. Eu cresci sem uma referência de pai. E quando eu me aproximei de Deus, eu tive entendimento de que é um pai de verdade. Eu consegui sentir o amor de Deus e fui atrás do meu pai. Fui atrás do meu pai que não quis nem saber de mim nunca na vida, mas eu fui atrás, porque eu sou um cristão redimido, sou amado, entendeu? Então, nós precisamos ser homens para meninas em formação. Então, vou até falar depois com o pastor para a gente formar um grupo mais para falar sobre coisa de macho. Homem, né? Mas macho que não é machista. Macho Sim. que ama sua esposa, que dá a sua vida pela sua esposa. Porque o machismo e o feminismo, eles são algo que não são do coração de Deus, nenhum nem outro. Nós somos cristãos, nós temos Senhor, nós temos um mestre sobre a nossa vida, que é Senhor Jesus. Então nós precisamos seguir tudo que ele nos fala, seguir seus exemplos. E nós, como Jesus homens, fala, né, que nós devemos amar a mulher como Cristo amou a igreja. Paulo fala, né? Verdade. E que nós devemos dar a nossa vida pela nossa esposa. Então, o cara, no primeiro perigo que ele quer, ele rasga, ele deixa a mulher dele, ele engravida a namorada e vaza, sabe? Ele tem aquela síndrome de Peter Pan, aquela síndrome que ele vive no mundinho dele. Não, cara, a gente tem que começar a assumir nossas responsabilidades. Porque só quando a gente se posiciona diante de Deus, nós vamos entender os planos de Deus para a nossa vida. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, nossa conversa está muito boa. Mas tá acabando mesmo, cara. 4 minutos, falta 4 minutos. Bora logo bater a foto antes que eu esqueça. Bora. Pera aí. Pronto. Né? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, nós temos 4 minutos. Podem meter bala aí que a gente vai tentar responder. Né? Na correria. Aí. Se eu não souber também, eu deixo... A gente pula. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode colocar aí que a gente tenta falar aqui, tenta... Né? A gente começa outra live de 1 hora para poder só responder. Live doida, né, cara? A gente começou com uma coisa, depois falou outra coisa, depois... Live doida. Deus vai falando, né, cara? Vai usando aí, cara. O Espírito Santo vai conduzindo a live. Eu quero agradecer, Thiago, pelo convite, quero agradecer pela oportunidade da gente estar aqui nesse bate-papo, que eu creio que foi extremamente edificante. Confessei até pecados aqui publicamente da louça. E um abraço pro meu amigo Hélio, tá aí, entrou, obrigado pela moral, mano, te amo, você mora no meu coração. E agradecer e dizer que Deus, ele está se movendo mesmo em meio ao caos. Deus, ele se move em meio a dores. Deus, ele se move em meio ao deserto. Nunca se esqueça disso. O povo de Israel passou 40 anos de deserto com murmuração. Então não reclama, senão a pandemia vai durar mais. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Pior! Eu tinha pensado nisso, cara. Misericórdia, velho. Misericórdia. Não quero durar 40 anos, não, mano. Pelo amor de Deus. Deus nos guarde, mano. Então bora reclamar menos. É verdade. Cara, obrigado mais uma vez, Israel. Obrigado mesmo. Obrigado a tia, a tua esposa, Taina. Obrigado mesmo. Que vocês são grande casal. Aí o Bacuri, né? O Bacuri. Quando é que vai nascer? Tá chegando. Quando é que vai nascer? Nasce em julho, nosso filho. Em julho já? Cara, tá perto, 2 meses já. Cara, passa rápido. Tá com barrigão já. Graças a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço aí pela vida de vocês. Vou te dar as honras de você orar, né? Amém. Agora, aquela oração. Se alguém tiver alguma oração de cura, alguma coisa aí, algum pedido, fala aí que a gente vai orar agora, pra gente encerrar a nossa live. E lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV, não fica mais somente 24 horas, vai ficar gravada aí, né, e você pode assistir. Beleza? Bora, corre, mano, que vai acabar. Bora, Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Eu oro pela vida do Thiago, pela vida da Lídia. Esse casal top, abençoa a sua vida, Pai, prospera os seus caminhos. Que a tua boa mão esteja sempre sobre a vida deles, Senhor. Eu te peço também, Senhor Deus, sobre cada pessoa que está internada com Covid, com Corona, cura, Pai.
restaura os seus pulmões, restaura a nossa cidade. Eu oro, Senhor, pelo presidente Bolsonaro, eu oro pelo governador Helder, Pai. Cuida, porque eles estão no governo dessa nação, mas acima deles está a tua presença, Pai. Acima deles está o teu poder. Então eu oro sobre cura sobre a nossa cidade. Eu abençoo a vida de todos que estão nessa live, Pai. Vai, visita, derrama o teu espírito, dá experiências contigo.